Bom dia, amigos, irmãos em Cristo do Instagram, do Facebook. Bom dia para todos vocês, um bom dia para todos nós. Hoje é sexta-feira, estamos terminando então a semana última, uma semana que para mim foi uma semana muito abençoada. Eu acredito que para vocês também, espero que tenha sido uma semana de muitas bênçãos. Uma semana que o Senhor nos deu muitas oportunidades para crescer, para aprender, oportunidade para demonstrar o amor dele a outras pessoas, oportunidades de servir. Então a gente está terminando aí essa semana e uma semana que a gente cresceu também. Eu cresci bastante fazendo a leitura da palavra do Senhor, estudando mais a Bíblia, lendo a literatura que o Senhor Deus usou alguns autores para que pudesse nos edificar também, e foi uma bênção. Então hoje, sexta-feira, a gente então caminha aí para um final de semana, que eu também desejo que o final de semana seja muito abençoado por Deus, que a gente possa aproveitar, descansar, se divertir, curtir família, estarmos na casa do Senhor no domingo. Então, vamos lá. Durante essa semana, a gente falou sobre algumas músicas que tocam o meu coração, E a gente comentou que, eu não sei, vocês, mas na minha vida existem muitas músicas que falam muito comigo e eu me expresso também, muitas das vezes, usando a própria música. Então existem algumas músicas que eu acabo colocando quando eu quero refletir, existem músicas que eu gosto de ouvir quando eu estou estudando, existem músicas que quando eu estou muito alegre eu também gosto de ouvir, músicas quando eu estou lavando louça, arrumando casa também, são músicas que eu gosto de ouvir. Então eu tenho uma ligação muito grande com música. Tem até um comentário que um amigo nosso fez lá no Facebook, falando sobre a minha mãe, Claro que você gosta de música, A minha mãe realmente ela é professora de música, Professora de piano, de percepção musical, de regência. Então, realmente, a minha vida inteira, a minha infância foi muito impregnada com música. E boa música, Minha mãe também ouvia... Minha mãe é pianista clássica, então... a música clássica, a música erudita, são músicas que... estiveram sempre presentes na minha vida, Bom dia, Maria. Então eu gosto muito de ouvir músicas, e essa semana a gente separou algumas músicas para que a gente pudesse refletir à luz da palavra de Deus, refletirmos sobre a letra dessas músicas. Na segunda-feira a gente falou sobre a música Eu Também. Eu Também é uma música que... fala da criação, fala que se a natureza louva o Senhor, eu também quero louvar. Se as montanhas falam do Senhor, eu também quero adorar. A paz do Senhor, Maria. Então, essa música na segunda-feira, Eu Também. É uma música inspiradora para a gente começar a semana. A letra dela é uma letra muito profunda, E no final da letra dessa música fala que o Senhor Deus, ele morreu, faria isso de novo por nós, porque ele nos ama, e o Senhor nunca deixa ninguém para trás. Então essa música é uma música muito linda. Na terça-feira a gente falou sobre uma outra música, deixa eu ver se eu me lembro, Se Deus Disser, que foi uma música que a letra fala: se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, para mim tá perfeito. Se ele não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixa só. Essa música também é uma música muito boa, uma música que renova a nossa fé. É uma música que nos faz pensar na soberania de Deus, em estarmos submetidos à vontade do Senhor. É uma música linda também, a gente refletiu sobre ela na terça. Na quarta-feira a gente falou sobre a música Tenho Paz, E fala sobre eu tenho paz, com Cristo eu tenho paz, não que os meus dias, todos os dias, sejam sempre muito bons e tenha muito sol, porque às vezes as nuvens escuras, as chuvas, elas aparecem. Mas mesmo assim, nessa circunstância, mesmo com chuva, mesmo com o dia nublado, eu tenho paz, A paz que o Senhor Deus nos dá é uma paz que excede qualquer entendimento, é uma paz que não é igual à paz do mundo, é uma paz que é perene, é serena, e é uma paz que só o Senhor pode dar. Bom dia, Babi.
Ontem nós falamos sobre a música Tua Presença, que é uma música que a gente refletiu sobre a importância da gente ter um momento, né, com Deus. Como é importante a gente ter aquele momento de comunhão com Ele, um momento exclusivo do Senhor, sabe? Aquele momento que a gente manda tudo parar, a gente deixa a louça para depois, a gente varre a casa mais tarde, a gente faz outras coisas depois, a gente fecha o nosso quarto, a gente vai para o nosso canto e a gente tem comunhão com Deus, a gente quer ouvir o Senhor falar. Então ontem essa música foi sobre isso, né? Sobre o Espírito Santo que traduz os nossos pedidos a Deus, que foi a música Tua Presença. E hoje, para encerrar a semana, eu separei a música Que Ele Cresça. É uma música que a letra é muito simples e é uma música que eu uso muito para eu orar e me achegar mais a Deus e me colocar no meu lugar humilde. A música fala assim, a letra da música é assim: mais de ti e menos de mim. E ele repete, o cantor ele repete isso e essa repetição vai fazendo firmar no nosso coração esse desejo. Mais de ti e menos de mim. Aí depois ele fala assim: que ele cresça e eu diminua. Que ele apareça e eu me constranja com todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Então essa música, ela para mim, ela fala muito. Por quê? Eu separei alguns versículos aqui para a gente meditar, né, nessa música. Primeiro eu separei aqui no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. João 3,30 diz assim: ele tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Quem está falando isso aqui é João Batista. João Batista foi aquele profeta que preparou os caminhos para a vinda de Jesus. Né? João Batista e Jesus, eles eram, né, a mesma idade ali, eles eram primos, né, tem a mesma faixa etária, porém, João Batista ele veio cumprindo o seu ministério antes do ministério de Jesus e ele veio anunciando que o Messias viria. Então ele veio anunciando, fazendo o caminho, preparando o caminho para que Jesus viesse, para que Jesus fosse recebido, para que Jesus pudesse então implantar o ministério dele e fazer, propagar as boas novas da salvação e tudo mais, do reino, né? João Batista fez isso. Então, naquela época, o que aconteceu? João Batista, ele pregava essas boas novas, ele falava sobre a vinda do Messias e ele tinha muitas pessoas que iam ao redor dele para ouvir, queriam ouvir João Batista. E as pessoas gostavam de ouvir João Batista falando e João Batista anunciava a vinda do Messias e as pessoas estavam atentas, ouvindo. As palavras de João Batista confortavam as pessoas nessa expectativa da vinda do Messias. Quando Jesus começou o seu ministério, algumas pessoas seguiram Jesus. E os discípulos de João Batista chegaram para João Batista e falaram assim: ô João, você está vendo que aquele Jesus ali está juntando muitas pessoas ao redor dele? Aquele Jesus está fazendo discípulos, aquele Jesus está arrastando multidões. Pessoas que seguiam aqui a você, né, os seus ensinamentos, estão indo agora lá com aquele Jesus. E aí é quando João Batista fala isso. Ele tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante. João estava ensinando aos seus discípulos que o objetivo dele não era aparecer. O objetivo dele era preparar os caminhos para que Jesus viesse. Então, não era o objetivo dele estar em evidência. Não era o objetivo dele arrastar as multidões e deixar Jesus apagado. Muito pelo contrário, o objetivo dele era mostrar quem era Jesus, que Jesus estava ali, Jesus era o Messias, ele tinha chegado. Então, as palavras de vida eterna vinham de Jesus. E João Batista, ele era apenas um precursor, ele era ali um servo. Né? No versículo 27, João fala assim para esse discípulo: ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Ou seja, eu não posso ter glória, eu não posso ter honra, eu não quero que vocês fiquem me servindo, porque na verdade eu sou servo dele, eu sou servo de Jesus, né? Então assim, ele tem de ficar mais importante e eu menos importante.
Essa música que eu coloquei na playlist fala justamente sobre isso, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com todo o amor dele. E tem outro versículo que eu também deixei separado aqui, ó. Fica lá em Filipenses. Filipenses 2, versículo de 5 a 8, diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Olha só, carta de Paulo aos Filipenses. Ele diz assim, e a gente pode colocar até dizendo pra gente, mas vamos imaginar Paulo escrevendo essa carta pra mim, escrevendo essa carta pra você. E ele diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Aí ele vai explicar qual é esse modo de pensar. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo. E tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida como de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Essa é a mente de Cristo. Cristo Jesus, ele era o próprio Deus encarnado. A gente já falou isso numa devocional anterior, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Pai, Deus Criador, aquele Deus que aparece muito no Antigo Testamento, foi o Deus que criou toda a natureza, foi o Deus que se comunicava com Moisés, que falou com Noé, que falou com Abraão, Deus Pai Criador. Só tínhamos acesso a esse Deus através dos sacerdotes. Então, Deus, ele se comunicava com o homem, porém, nós não tínhamos livre acesso para falar com ele, né? Deus Pai, que foi o Deus Criador, ele se encontra presente, mais atuante, a gente pode observar os feitos de Deus Pai Criador, mais no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a gente tem então a chegada de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus. Jesus Cristo, Deus Filho. Jesus Cristo não deixou de ser Deus. Jesus Cristo tinha a natureza divina, mas ele abriu mão de tudo aquilo, da glória dele, ele abriu mão de mandar nos anjos, ele abriu mão de todo o poder e ele aceitou em obediência a vir à terra como ser humano, como eu e você, sangrando, batendo o pé na mesa, tropeçando, sentindo fome, tendo sono. Todas as nossas fragilidades estavam em Jesus Cristo. Ele abriu mão da glória dele, ele abriu mão da divindade dele e ele veio ser igual a mim, igual a você. Por que ele fez isso? Né? A grande questão. Por que Jesus abriu mão de tudo e ele veio morar na terra como um ser humano, sentindo as mesmas coisas que a gente sente? Né? Dor de barriga, dor de cabeça, sono, insônia, chora. Enfim, por quê? Uma razão muito simples, que é a resposta que está em toda a Bíblia. Por amor. Por amor. Uma vez o homem pecando, lá no Velho Testamento, se afastou de Deus. Naturalmente, a gente nunca mais poderia ter acesso a Deus. Nunca mais. Porque Deus é santo e a gente havia pecado. Então, a distância aconteceu. Mas um plano de amor, que foi o plano de Deus ao enviar Jesus, e Jesus obedeceu. Jesus veio para sofrer como nós, para ser homem como nós, né, de carne e osso. E ele veio para mostrar que na nossa humanidade, mesmo com as nossas fragilidades, a gente consegue ter acesso a Deus através do sacrifício dele. A gente consegue superar as tentações com a força vindo de Jesus. A gente vai conseguir passar pelas dificuldades crendo e tendo fé no próprio Deus. O Senhor mostrou pra gente que assim como ele se tornou homem, a gente consegue vencer as tentações e vencer as dificuldades como ele venceu, porque ele também era homem, né? Ele se tornou homem para que pudesse ser exemplo para todos nós. E mesmo abrindo mão de tudo isso, ele veio em forma humana e ele serviu. Ele serviu à humanidade. Ele serviu aos seus discípulos, ele serviu à multidão. A multidão estava com fome e Jesus serviu dando alimento.
Tem uma passagem bíblica que mostra que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Imagina naquela época, onde as pessoas não tinham tênis, né? Como a gente usa hoje, o pé fica protegido. Os locais não tinham asfalto, então era tudo com muita terra. Então vocês imaginem como era o pé das pessoas, né, que caminhavam, né? As pessoas caminhavam porque não tinha carro, não tinha ônibus, né? Então eram pés ressecados, né? E Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Isso é uma demonstração de quê? Humildade, de serviço. E vamos lembrar que ele era Deus, Deus encarnado. E ele se ajoelhou e lavou os pés dos discípulos. Por que ele fez isso? Ele fez isso para mostrar para mim e para mostrar para você que nós somos servos. Nós somos servos. Eu sirvo a vocês. Eu sirvo a você, Babi. Eu sirvo a você, Maria. Eu sirvo a tantos outros que vão assistir o vídeo depois. E eu tenho prazer em servir porque Jesus me mostrou que ele, sendo Deus, ele serviu. Quem sou eu, pecadora, toda errada? Quem sou eu, né? E não vou servir. Eu sirvo com grande alegria, e sirvo com amor, né? Quando alguém vem bater na porta, quando alguém vem pedir uma ajuda, a gente está aqui para servir. A gente está aqui para servir os vizinhos, a gente está aqui para servir o nosso irmão da igreja, a gente está aqui para servir quem a gente não conhece. Porque na Bíblia está escrito também que cada vez que a gente faz a um dos pequeninos, a uma das pessoas que estão precisando, nós estamos fazendo diretamente a Deus. Em Apocalipse vem dizendo que o Senhor reconhece os seus filhos e ele fala assim, porque um dia eu tive fome e você me deu de comer, eu tive frio e você me cobriu. E aí a gente se pergunta assim, mas quando? Quando que o Senhor teve fome e eu dei comida para o Senhor? Cada vez que você fez isso a um dos meus pequeninos, cada vez que você fez isso a uma das pessoas que precisavam, você estava fazendo a mim. Então essa atitude de servir, temos que ser como Jesus, se importar com os nossos irmãozinhos, servir com amor, porque é tudo para... Exatamente, Maria. É tudo para Jesus, é tudo por Ele, é tudo para Ele. E Ele veio aqui nos mostrando esse exemplo. Eu quero ser igual a Cristo. Eu quero ser igual a Cristo. Se eu quero ser igual a Cristo, eu preciso fazer o que Ele fez. Eu preciso botar o pé onde Ele botou. O Senhor Jesus... Ele não estava somente nas sinagogas estudando as escrituras. A gente vê ela também nos evangelhos que com 12 anos ele estava no meio de grandes doutores da lei falando sobre as escrituras, estudando a Bíblia. Eu quero estudar a Bíblia, eu quero conhecer mais de Deus, eu quero conhecer mais do que o Senhor tem para mim. Mas Jesus não andava só estudando, Jesus não andava só com pessoas importantes, né? Jesus andava com as pessoas menos importantes. Bom dia, Luísa. Saudade de você. Um bom dia. Jesus andava com as pessoas menos importantes. Jesus andava com as pessoas que eram marginalizadas. Jesus andava com as pessoas que sofriam bullying, que sofriam preconceito. Jesus andava com as mulheres mulher que foi pega em adultério e que todos estavam julgando. Jesus andou com ela. Jesus conhecia prostitutas. Jesus conhecia os cobradores de impostos. Jesus, ele veio para quem estava doente. Jesus não veio para os sãos. Eu não sou uma pessoa sã, né? Eu sou uma pessoa que estou num processo de santificação, mas eu tenho os defeitos. Você tem seus defeitos. E Jesus veio para mim, Jesus veio para você. Por isso que nós não somos perfeitos. Porque a gente precisa o tempo inteiro estar nesse caminho de santificação. E Jesus veio para mim. E Ele veio para mim para poder me ajudar, para poder me orientar, mostrar o caminho que eu preciso seguir. E Jesus veio para ser meu exemplo. Eu preciso mirar Jesus e fazer as coisas que Jesus fez. Uma dessas coisas, e uma coisa principal, é essa de serviço. Jesus serviu. Serviu a todos. E continua servindo até hoje. O sacrifício que Jesus fez na cruz serviu para a minha salvação. O sacrifício que Jesus fez na cruz continua servindo à humanidade. Basta as pessoas aceitarem esse sacrifício, receberem esse amor e essa salvação e deixar que Jesus transforme suas vidas.
Jesus transforma a nossa vida, desde que a gente tenha essa postura humilde de permitir que Ele faça isso. Porque lá em 1 Pedro 3, 3 e 4, diz assim: não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus. Nós, por natureza, somos vaidosos, somos orgulhosos. E aqui em 1 Pedro vem dizendo que não é isso que o Senhor dá valor. O Senhor dá valor à beleza interior, aquilo que a gente guarda dentro. E Jesus Cristo, ele veio mostrando como a gente constrói essa beleza interior. É no serviço, nas boas obras, é na simplicidade do coração, é a beleza de espírito calmo, delicado. Então, assim, a minha natureza humana me pede para ser vaidosa, me pede para ser arrogante, me pede para ser orgulhosa. A minha natureza humana pega e fala assim: Fernanda, olha quantos títulos você tem, quanta formação você tem, como você é importante, por quantas empresas você já passou, olha quantas viagens você já fez, olha como você é importante, você é uma pessoa importante, você não precisa se preocupar com a pessoa que está ao seu lado. Essa é a natureza humana. Quem é aquela pessoa que está falando com você? Que importância aquela pessoa tem? De que família aquela pessoa veio? Você não pode dar atenção a essa pessoa. E isso é a natureza humana. E Jesus Cristo mostra o contrário. Jesus Cristo mostra o seguinte: eu sou Deus. Nenhum título que você tenha se compara ao meu poder, à minha divindade. Você pode estudar o resto da sua vida, você não vai chegar aos meus pés de sabedoria. Porque eu sou Deus. E mesmo sendo Deus, poderoso, com controle de todas as coisas, podendo fazer o impossível acontecer em qualquer lugar, eu servi. Como você não vai servir? Então, a cada dia a gente precisa matar essa natureza humana, tirar a vaidade, tirar a presunção de querer ser superior a qualquer outra pessoa, tirar essa ideia de que você é alguma coisa. Você nem eu, nós não somos nada. Nós viemos do pó e nós vamos voltar para o pó. Nós somos pó. É tirar tudo isso, é se despir de todo esse ego, se despir de toda essa vaidade e assumir a identidade de Cristo. A mente de Cristo. Qual é a mente de Cristo? Servir ao meu irmão. Eu preciso ser útil ao meu irmão. Se tudo que o Senhor me deixou fazer, me deu oportunidade de aprender, me deu oportunidade de ver, não servir para ajudar o meu próximo, de nada vale, a minha vida é inútil. É inútil eu estar aqui. A minha vida só vai ter utilidade se eu pegar tudo que o Senhor me deu, talento, dom, oportunidades, e eu utilizar a serviço do meu irmão, eu utilizar a serviço do próximo. E quando eu digo meu irmão, eu digo quem eu conheço e quem eu não conheço também. Eu estou aqui para servir, né? Porque essa pessoa que eu estou servindo é uma pessoa que foi criada à imagem e semelhança de Deus, assim como eu fui. Então eu não sou mais importante do que ela. Diante de Deus, aos pés da cruz, nós somos iguais. Nós somos pó. Quando acabar essa vida aqui, a gente vai tudo para o mesmo lugar. Então, desculpa a palavra pesada, mas é burrice demais a gente achar que é alguma coisa superior a alguém. Nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para aprender. Aprender primeiramente com Cristo e aprender com os nossos irmãos, aprender na caminhada da vida, aprender com as experiências. Se eu me fecho para esse aprendizado e me acho muito sabedor de todas as coisas, eu perco grandes oportunidades e não estou seguindo o exemplo de Cristo, que sempre foi humilde, até mesmo na morte de cruz. Ele aceitou em obediência ao que Deus havia planejado para ele, nesse grande amor, nesse grande plano de amor para nos salvar. Então, eu deixo com vocês essa mensagem que eu também estou refletindo, vai ficar no meu coração, da gente estar meditando qual é a nossa posição, né? Que posição que a gente está ocupando.
posição de servos, ou a gente está ocupando uma posição de senhor, de juiz, julgando as pessoas, de acusador. Não, essas posições não são minhas. Minha posição é de servo, né? Humilde, aos pés de Cristo, sendo útil para a vida de alguém. Então vamos pensar dessa forma, né? Vamos orar para a gente começar então o nosso dia servindo alguém, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigada por essa sexta-feira, Senhor, que o Senhor nos deu. Uma sexta-feira, Senhor, com grandes expectativas e grandes oportunidades de servir a Ti. Sexta-feira que a gente pode refletir na Tua Palavra, sexta-feira que a gente pode adorar Teu nome com louvores, adorar Teu nome com oração, adorar o Teu nome, Senhor, ajudando ao próximo, adorar o Teu nome com a nossa vida, com a nossa postura, com a nossa atitude. Que a gente faça hoje, ó Pai, grandes coisas refletindo a Ti. Que possamos, ó Pai, na nossa rotina de trabalho, na nossa rotina do dia, refletir a Tua natureza. Como diz a música que a gente está falando hoje, que o Senhor cresça e que a gente diminua. A gente não quer pegar o lugar de Cristo. Muito pelo contrário, que a gente quer refletir a luz de Jesus, apontar para a cruz. Que possamos refletir essa luz, demonstrar esse amor, nos ajude para que sejamos iguais a Jesus Cristo. E nos ajude a que possamos matar cada dia mais o nosso ego e a nossa vaidade. Nós pedimos isso, pedimos pela vida dos nossos amigos que estão acompanhando a live, que vão ver mais tarde, que sejam abençoados por Ti também e que a Tua vontade prevaleça nas nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Um bom dia para vocês, bom dia Maria, bom dia Babi, que Deus abençoe a vida de vocês e que a gente também tenha um final de semana abençoado na presença do Senhor e segunda-feira, se Deus permitir, a gente está aqui de novo, tá bom? Um beijo. Tchauzinho. Fiquem com Deus.